Olá, meus irmãos, mais uma vez aí com a graça de Deus, dando continuidade aqui à primeira carta de João, da série aqui das 3 cartas de João. E hoje vamos ler o capítulo 2 de 1 João. Então vamos lá. 1 João, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente há o amor de Deus. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando, e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação dos bens, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não preciso que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele.
Que capítulo lindo, né? Que carta linda essa, né, irmãos? Aqui é o fim do capítulo 1 de 1 João. Aqui é o fim do capítulo 2 de 1 João, desculpa. E que vai até o versículo 29, né? E essa carta é muito linda, né? Para vocês verem, João aqui começa a dizer: quem pratica a justiça, né? Porque a gente acha que quem pratica justiça é aquele que pratica a justiça para ti mesmo. Eu não roubo, eu não... Sim, se você faz isso, que bom. Mas nós devemos ter outro pensamento também em relação a isso. Eu nem ia falar nada agora, mas quando a gente pratica a justiça, eu não roubo, eu não mato, eu não... Não é pensando no meu bem-estar com Deus, mas é pensando no meu próximo. Eu não roubo, eu não mato, eu não ajo injustamente. Por quê? Porque eu quero que o que é certo seja feito ao meu próximo, independentemente de ele fazer o que é certo ou não. Entendeu? Essa é a justiça de Deus também. E a outra justiça é aquela no qual admitimos, voltando para o capítulo 1, que nós não somos justos, nós somos pecadores e que toda a justiça vem do Pai. E que Ele anulou o escrito de dívida que havia como nós. Porque o justo viverá pela fé. E quem é o justo? O justo é aquele que admite que não pode justificar assim a si mesmo. Por isso que quando nós damos as nossas esmolas, né, falando aqui no sentido figurado, praticamos a nossa justiça, eu não bebo, eu não fumo, né? Bem que Jesus bebia, né? Não era um alcoólatra, é diferente. Ele comia, não era um glutão. Tá entendendo a diferença? Mesma coisa. Ele tinha domínio sobre si, é bem diferente. Mas para nós, só quem pode dar esse domínio é o Espírito de Deus. Fecha aspas aqui. Então, quando o justo viverá pela fé, o justo é aquele que admite que está errado. O justo, para Deus, é aquele irmã em Cristo, que quando ele briga com alguém, independente da pessoa, se alguém que tem importância para ele, vamos dizer assim, né, que não deveria existir pessoas que não têm importância, deveríamos considerar todos importantes, ele não dá tanta ênfase, né, porque já tá meio que, nem quero mais essa pessoa, tanto faz, né. Então, deveríamos chegar e dizer para essa pessoa: olha, eu errei com você, independente se aquela pessoa errou ou não, porque se a pessoa te ofendeu, se a pessoa te humilhou e você não perdoou, meu irmão, você já errou. Eu errei, mas porque eu não sou de ferro? Não existe. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí mesmo que você pode dizer: porque eu sou a carne e osso de Cristo, o Espírito de Cristo. Não. Mas nós já erramos por não fazer o que o mestre manda. Não demos a outra face. Então não temos que olhar se o próximo está errado ou não. Quem olhará por ele é Deus. Então a justiça é isso. E outras vezes nós mesmos provocamos a ira, nós mesmos temos nossos momentos de fraqueza, de pecados, agimos erradamente com nossos filhos, com nossos parentes, com nossos irmãos, e às vezes com vizinhos, com não cristãos. E às vezes isso deveríamos, olha, eu estou errado. Mas eles vão dizer: como? Pois é, porque você sabe que eles vão dizer e você não quer passar por isso. Pois é, tu que é crente, né? Tu que fala de Deus, ou tu que vai na igreja, não sai da igreja. Aquele dia tu me falou umas poucas e boas, né? Já pensou se eu vou lá, falo isso lá pra tua congregação? Que tipo de irmão? Não, irmão, você tá errado, você tem que ouvir e sofrer as consequências. Por quê? Aí sim você é um justo. Que o justo viverá pela fé. Ou seja, ele sabe que ele tem erros e os erros dele são perdoados por Cristo. Ele não age bem o tempo todo. E justiça também é reconhecer os nossos erros, também como vou dizer aqui a palavra, a gente
com aquilo que a gente faltou ao próximo, reconstituir aquilo que nós faltamos ao próximo, seja no momento de não atenção, seja no momento de não paciência, momento de não compreensão. Nós também faltamos. E nós, todos os dias, você pode enganar a si mesmo, é o que o João falou. Todos os dias na nossa jornada, nós vamos errar todos os dias, enquanto estivermos nessa tenda. Não tem, você vai errar. Então Cristo já perdoou você do primeiro ao último dia, senão a gente nem existia. Por isso que na cruz do Calvário ele estava reconciliando o mundo consigo, nos dando a existência, porque senão ele ia criar algo vão, né? Se ele não tivesse o plano, ele ia criar algo vão. Então o Antigo Testamento ele está só causando algo em nós, despertando algo em nós, algo na humanidade primitiva que se formou acreditando e se criando por si só. É que nem você pegar alguém órfão, uma criança que fugiu de casa, com 5, 6 anos, sem saber direito o que estava fazendo, e se criou por conta própria. E aí o pai veio, olha, assim, porque é o jeito que Deus tinha de provocar algo em nós. Mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. E que espírito é esse? E que verdade é essa? Espírito é Cristo, né? Espírito de Deus. A verdade é Cristo. Esse é o Espírito e a verdade. Nem a nossa fé é nossa, meus irmãos. O caminho que se nós andássemos por nós mesmos, nós já cairíamos no primeiro buraco e não levantaríamos mais. Mas do nosso dia até o dia que deixarmos esse tempo presente, né? Com nós e os irmãos que estão aqui, estão ouvindo, até lá Jesus já costurou as estradas. Jesus já remendou o buraco. Então, ainda que a gente caia, ele levantará nós. Ele não permitirá que ficamos caídos. Pois, se ele fosse tratar como nós merecíamos, ou como nós queremos tratar os outros, não, ele me deve, ele tem que pagar. Aí se transforma que nem aquela parábola que Jesus contou, do rei que perdoou o homem que devia tanto para ele, e ele implorou e o rei, não, tudo bem, vamos fazer assim, ó, a tua dívida tá perdoada. O rei falou, tua dívida tá perdoada, tu não vai pra prisão. E quando ele saiu, tinha alguém que devia para ele menos do que ele, e ele chegou pro cara e falou, tu vai me pagar o que deve, senão eu vou te levar pra prisão, hein? Vai me pagar o que deve, senão eu vou tirar tudo que tu tem, vou te levar pra prisão. E um guarda do rei o acompanhou e viu, e contou ao rei, né, a parábola que Jesus falou. E ao chegar lá, o rei ficou furioso e mandou chamar esse homem. Não, agora tu vai ali pra prisão, pra trevas, onde tu vai ranger o dente até tu aprender, porque eu fui misericordioso contigo e tu não foi pro próximo. Como é que tu quer praticar justiça se tu mesmo é injusto? Como é que tu quer que quem deve pague se tu mesmo não pagou o que tu deve? Entenderam, meus irmãos? Então, João está dizendo aqui, os pais, os filhos e os moços que ele está falando aqui, alguns acham que é pessoas, né, com a idade jovem, pais, filhos, e outros acham que são as pessoas na fé, né? Os jovens na fé, a ilha de Moesta. Outros acham que é os pais espirituais, né? Quando a pessoa é nova convertida, ele vai assim, não, isso acontece, eu já passei por essa estrada, né? E os anciãos, os velhos, são as pessoas que já tá na estrada faz tempo, já tá quase no finzinho, né? Por isso que diz, pai, de Moés, filho. É bem interessante, meus irmãos. A carta de João, espiritualmente falando, é bem interessante. De qualquer jeito que tu vê como pessoas na sociedade, essa passagem que eu falei do pais, filhos, filhinhos não pequeis, né? Filhinho se pecar, tem um advogado. Ele está demonstrando essa parte.
Pais, vocês que é de mulher, então, para você ler e reler, entender? Se conforme espiritualmente a sua igreja, onde você vai, ou se congrega em casa, ou se congrega na rua. Porque, meus irmãos, denominação, falando por último aqui, denominação, placas não vem do alto, não vem do Pai. Profetas, livrinhos de bibibi, bababá, só é enfado da mente. Ou, se for algo realmente espiritual, tem um proveito de ajuda, mas não ponham a sua confiança nisso. Duvidem, entendem? Duvidem, exerçam o seu direito cristão e vão por aquilo que o Pai vos ensinar, pois ele escreveu aqui no capítulo 2, não precisa que ninguém os ensine, mas que cada um também se mantenha naquilo que o Pai lhe deu. Entende? Vai naquilo. Não, tá, tudo bem, irmão, tá me falando. Não, isso aqui o Pai disse. Não, mas isso aí eu não tô. Então deixa eu aqui, que a hora que eu chegar aí eu te procuro. Esse aí eu já passei, então deixa pra trás. Fica lendo e relendo coisa que Deus já passou nessa fasezinha aí de pecado, de perdão de pecado, e como Paulo escreveu também. Agora foca no que você tem que fazer. O que você não tem que fazer já tá perdoado. Então você tem que focar no que você tem que fazer. Se você ficar olhando, eu errei. Todo dia tu vai errar, meu irmão. Todo dia tu vai morrer um pouquinho. Mas Cristo já te levantou dos mortos. Essa é a ressurreição. Essa é a ressurreição dos pecados. Cristo já te deu a vida. Por isso que ele falou: quem crê em mim, ainda que viva, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim e vive, nunca morrerá. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, leia e releia e peça que o Pai vos ensine. Tá bom? No nome de Jesus, o Messias. Amém.